Vamos lá. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Como eu já disse, eu estou aqui em Nova Lima, Belo Horizonte, né? E Deus proporcionou esse dia hoje aqui para poder fazer uma live. E hoje eu quero falar sobre criança. Melhor, quero falar aquilo que Jesus falou para as crianças. Os pais que estão aí, ouve bem a palavra do Senhor. O Evangelho, segundo escreveu Mateus, capítulo 19, verso 13, diz assim: depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus, pôr as mãos sobre elas e orar. Mas os discípulos repreenderam as pessoas que faziam isso. Aí ele disse: deixe que as crianças venham a mim e não a proíbam que elas façam isso, pois o reino dos céus, o reino do céu, melhor dizendo, é das pessoas que são como essas crianças. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. Vamos orar? Deus, muito obrigado por essa oportunidade que o Senhor nos concede de estarmos explanando a Tua palavra, ó Deus. Nós já lemos ela algumas vezes e sabemos quanto é bom a palavra do Senhor, o quanto é bom aquilo que o Senhor Jesus Cristo, nosso único suficiente Salvador, falou a respeito das crianças. E os ouvintes, os pais que estão nos ouvindo hoje, ó Pai, nessa tarde maravilhosa de domingo, os avós, não é? As pessoas que têm filhos, têm filhas, que possam entender. E as crianças que estão ouvindo também, os adolescentes, que o Senhor esteja ajudando cada um, que o Espírito Santo do Senhor esteja comovendo essas pessoas, ó Deus, trabalhando no interior delas, e que elas possam ouvir a Tua palavra, que não é minha, e colocar em prática em suas vidas, no seu viver diário. Nós oramos, ó Pai, agradecido pelas bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós, pela chuva que está caindo, fraquinha, aqui na serra, mas que o Senhor tem abençoado nós de todas as formas, de todas as ricas bênçãos. Por isso nós te agradecemos pela nossa família, pelas nossas vidas, ó Deus, pelos amigos, pelos irmãos, e pela oportunidade que o Senhor nos concede de hoje estarmos falando do Senhor. Oramos assim, em nome dele, o Senhor Jesus Cristo. Amém. Bem, meus amados, eu quero já deixar um abraço aqui para a nossa irmã Rosineide Martins, que sempre tem nos ouvido, e o meu querido amigo e primo, o melhor pintor de Jezônia, Marco Antônio Nogueira, Guaçu. É isso aí, Guaçu. Deus te abençoe, viu? Abençoe você e a sua família. Você tem uma família maravilhosa, tem um filho espetacular e uma filha, né, que está na faculdade. Que Deus abençoe. E pega firme com Jesus, hein? Jesus te ama. Então, eu quero aqui fazer uma introdução. É o seguinte: as crianças, elas podem ser barulhentas dentro das igrejas. É lógico que nós, como pai, né, meu Juninho, eu não nasci num lar evangélico, mas o Juninho nasceu num lar evangélico e presbiteriano. É a Igreja Presbiteriana do Brasil, né? Foi apresentado lá, depois foi batizado também lá. A criança às vezes faz barulho na igreja, a gente tem que ensiná-las, né? Discipliná-las, ela ficar ali, que ali é uma casa onde está falando de Deus, uma casa de oração, e uma casa onde é abençoada, e as pessoas são abençoadas. Eu vou ser sincero, Deus me abençoa tanto. Olha só, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu estou aqui com a minha esposa, aqui, mais um amigo. Eu estou em Nova Lima, vocês estão vendo? Nós estamos numa serra aqui, mas aqui só tem mansão. Essa mansão onde eu estou aqui deve custar uns 8 milhões, pelo menos. Eu não tenho dinheiro para comprar e nem para fazer. E eu estou aqui, ainda estou ganhando para ficar aqui. Deus não é bom? Eu não tenho dinheiro para comprar. Não teria dinheiro para fazer, nunca tive. Talvez, possa ter. Mas aí, olha só, eu estou aqui num lugar maravilhoso e estou recebendo ainda para estar aqui. Isso é Deus que provê, né? Então, Deus é maravilhoso. Eu só tenho que agradecer a Deus. Quero mandar aqui também um abraço ao meu amigo lá, né? Desde criança, o Lequinho, né? E é uma benção. E Deus te abençoe, né? Você e a sua família também, né? Muita saúde para você e sua família. Olha só, Michel também, lá de Caxambu. Deus te abençoe, meu amigo. Um grande abraço. Então, as crianças, elas
Às vezes é barulhenta na igreja, como já disse, e nós temos que discipliná-las. Que ali não é lugar de ficar correndo, não é lugar de... mas isso por bem delas, porque ali é um lugar onde se fala de Deus, uma casa de oração, né? É um templo onde a gente fala de Deus. E as crianças também, elas precisam de programas adequados para elas. Por isso que muitas igrejas, Batista, Presbiteriano Brasil, Presbiteriano Renovada e Assembleia, e muitas igrejas, elas têm esse trabalho com as crianças. Chega na hora do culto à noite, essas crianças são separadas, vai para uma salinha onde ela vai aprender a Bíblia, mas na linguagem dela. Por isso que você que tem filhos e filhas, vá numa dessas igrejas aí, leva os seus filhos, comece a levar eles, porque é o melhor que você pode deixar. Independente de religião, religião nenhuma leva para o céu. Nem A, nem B, nem C. Mas é bom as crianças aprenderem as coisas de Deus, né? E muitas pessoas não dão muito valor para as crianças. Por quê? Porque as crianças não ofertam dinheiro na igreja. As crianças não ofertam dízimo. Mas Jesus disse que era a ação do reino dele. Tá? Presta atenção. Então por que nós temos que falar e temos que alcançar as crianças? Você que é pai, você que está nos vendo e nos assistindo. Porque Jesus falou uma frase muito bacana lá em João 3,16, que diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha, eu estou vendo aqui centenas de mansões aqui. De 10 mil, milhões, 20 milhões, até às vezes até mais. Prédios. Mas vai tudo ficar. Tanto esses prédios que tem aqui, essas mansões, como aqueles casebre mais simplesinho que tem algum lote, algum bairro, alguma coisa, tudo vai ficar. Agora, que não vai ficar e que não vai passar vai ser a palavra de Deus. Então Jesus falou assim, Deus falou, né? Jesus falou, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha que interessante. O amor de Deus, ele é por todos. E isso inclui as crianças, viu? Pai, mãe, avó e avós. Tá? O amor de Deus inclui a todos. Às vezes as igrejas fazem distinção, faz separação. Nós, como sociedade, fazemos separação das pessoas, porque é pobre, porque isso, porque aquilo. Mas Deus não. Todo aquele, né? Todo aquele. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único para que todo aquele que crê. Então, a criança começa a crer, agora de pequeno, depois vai crescendo, crescendo, crescendo e vai chegando. Né? Olha só, eu estou vendo ali o André Fernandes, que Deus te abençoe, meu querido. Abençoe você, sua família, o seu trabalho, o restaurante da sua mãe, né? E também estou vendo o Júnior ali, meu sobrinho, casado com a Ana Maria, meus grandes sobrinhos, meus grandes, a gente gosta muito deles. Então, né? Por quê? Romanos capítulo 5, verso 8, eu gosto de ler Bíblia, sabe? O Júnior tá nos assistindo. Então, a esposa está ali escondida, em vez de ficar aqui, né? Não quer? Paciência. Pega a cadeira lá, senta aqui. Para nós poder falar de Deus pro povo. Romanos 5. Sexta-feira eu comprei uma Bíblia aqui de letra gigante para poder ler melhor. Romanos 5, 8. Vou utilizar aqui. Olha só. Mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. Olha, Deus Jesus Cristo não morreu por a pessoa depois a pessoa ficar boazinha, não. Eu e milhares de pessoas que tem mundo afora aí, só no Brasil nós somos quase 40 milhões de evangélicos, e aí tem outras pessoas também que conhecem Jesus, que amam a Deus, que não tomou posição, mas que amam. Olha só, Jesus Cristo morreu por nós quando ainda nós éramos pecadores. Morrer para uma pessoa bonzinha, boazinha, bom, né? Mas morrer para um pecador como eu, como você, então Jesus fez isso. E uma outra coisa por qual nós devemos também chamar as crianças, é que Jesus falou. Mateus, né, que nós lemos, o 13, versículo 13, e o versículo 14. Depois disso, algumas pessoas levaram as suas crianças para Jesus, pôr as mãos sobre elas e orar. Olha só,
Aí os discípulos que estavam junto de Jesus falaram, não, por que você está perdendo tempo, Senhor Jesus? Chamava ele de mestre. Ô mestre, por que você está perdendo tempo com criança? Jesus falou assim, deixai vir as minhas crianças, porque as tais é do reino do céu. Você sabia que para chegar no céu precisa ser igual uma criança? Humilde, sem malícia, sem pecado, porque hoje que as questões das mídias sociais, celular e tudo, as crianças pequenininhas, os pais já comem celular, dá para criança, né? Aí ela vê um monte de porcaria. Tudo errado. Eu, Lequinha, ali era brincando de Mandacaru, né, Lequinha? Lá na rua, lá. Mandacaru, chuchu, né? Não tinha dinheiro para comprar carrinho. Eu não, Lequinha já tinha, mas eu não tinha. E aí a gente brincava com isso aí, e era maravilhoso. Casca de abóbora, fazer rodinha, pôr no carrinho. Carretel, aquele arquinho de embreagem. Tudo isso a gente brincava, e era muito bom. Brincava de solta o ladrão à noite, de pique, de esconde, né? Eu cheguei a esconder até no cemitério, não tinha nem medo, olha só como é que é as coisas. Bom, então as coisas é isso. Hoje precisava voltar, só que não vai voltar mais. Esse tempo não vai voltar mais, esquece. O que eu e você podemos fazer para o nosso filho, no meu caso, meu filho agora é só casamento, né? Se Deus quiser, está com 26 anos. Mas quem tem criança, quem ainda pensa ter, é ensinar nos caminhos do Senhor, porque o Senhor Jesus quer essas crianças no reino eterno. É lógico que as crianças vão ouvir a palavra, pode ser que elas ficam até na sua velhice, até a sua morte, mas pode ser que elas desviem no meio do caminho. Né? Tem muitas pessoas assim, nasceram num lar evangélico, que foram, os pais levaram para a igreja quando criança, porém agora já não estão mais lá. Né? Mas é interessante que houve pessoas que trouxeram as crianças a Jesus. Isso é interessante. E há pessoas que não querem levar as crianças, seus filhos, a Jesus. Jesus não está presente, mas está vivo junto ao Pai. Então, quando você leva uma criança numa igreja, que ela participa de uma escolinha da criança, né? E muitas igrejas têm, como eu já frisei, várias igrejas têm. Isso é uma bênção muito grande, porque elas vão ter contato com a palavra do Senhor. E isso vai ajudar elas mais para frente, né? Mas os pais amorosos trazem os filhos a Jesus. Os pais que querem ver os seus filhos viver nesse mundo tão tenebroso, terrível, e cada dia vai ficar pior. Um mundo cheio de droga, de prostituição, de injustiça, de furto, de feminicídio. Nenhum pai está querendo isso para os filhos. Então precisa ensinar seus filhos logo nas coisas de Deus. Né? E então esses pais, esses obreiros, eles trazem as crianças a Jesus. Né? Motoristas de ônibus, motoristas de van, que trabalham em escola, que são realmente homens e mulheres de Deus, trazem, fala de Jesus para essas crianças. Né? A gente sabe que tem pessoas que não prestam também, mas tem muita gente que é boa. E eu não estou aqui para passar a mão na cabeça de ninguém. Passa a mão na cabeça de ninguém. Se não presta, não presta, acabou. Né? Então muitas pessoas na igreja, elas mostram o amor pelas crianças. Né? Você vai ver muitas esposas de pastores que trabalham na igreja, afinco, com dedicação, com amor, esposa de diácono, esposa de presbítero que trabalham com missionária. A minha esposa mesmo não é para falar bem, mas ela gosta muito de trabalhar com criança. E assim tem muitos que trabalham com criança. E o melhor caminho que você pode deixar para o seu filho, a melhor coisa nessa face dessa terra, não é uma casa de 10 milhões, não é um carro, não é um avião, não é nada, é Jesus. Porque essa criança, ela pode crescer e ser uma boa pessoa, um bom pai, uma boa mãe, né? Um bom filho, e ainda herdar a vida eterna. É isso que é mais importante. Né? Então, há muitas pessoas que mostram amor pelas crianças. Por isso que Jesus falou, deixai vir a minhas crianças, e não a proibais. Né? E Jesus pôs a mão sobre as crianças e orou por essas crianças. Eu lembro quando eu dava para a igreja lá em Jesuânia, tinha muitas crianças. Tinha umas 10, né? 10, 12 crianças. Depois saíram, talvez falha minha, que eu fechei a igreja porque eu quis. O pastor faleceu e eu ia dar continuidade à igreja, mas não estava assim legal para dar. Porém, não sei, se Deus permitir, posso voltar. Mas a Márcia trabalhava muito com as crianças, gosta de trabalhar com as crianças. Quem sabe, se for da vontade do Senhor, estaremos trabalhando com as crianças novamente, para a honra e glória de Deus. Né? Então, quando os discípulos repreenderam essas crianças, Jesus chamou as crianças, orou por elas.
né? E esses adultos aqui, esses discípulos, eles acham que era mais importante que as crianças. E não é. Para Jesus, não. Eles andavam com Jesus, mas quando eles repreenderam, eles achavam, né? Não, nós somos mais importantes. E aí, eles subestimaram o amor de Jesus pelas crianças. E é interessante que muitas pessoas ainda fazem vista grossa das crianças. Isso às vezes até pai, mãe. Acho que as crianças não precisam de Jesus. Acho que as crianças tá tudo bem. Vou levar na escola, volto, vou no parquinho, sorvetinho. Não, minha irmã, meu irmão, meu amigo, minha amiga. As crianças, se você não preparar o coração das crianças agora para receber Jesus nesse mundo terrível que cada dia piora, olha, mais tarde você vai ser uma decepção. Vai ter uma decepção. Os presídios estão cheios. As penitenciárias estão cheias. Essas casas de internar pessoas, garotos, estão cheias de pessoas que cometeram crime. Graves, outros menos graves. Talvez porque os pais não falaram de Jesus para elas. Eu lembro que a gente tinha uma situação muito difícil em casa. E quando meus tios do Rio, lá do estado do Rio, vinham de 6 em 6 meses para eles, traziam umas roupas usadas para nós, ou minha avó fazia umas roupas de retalho. Minha mãe não deixava usar se não fosse para ir na igreja. Eles vinham normalmente na Semana Santa e a gente ia para a igreja. Primeira coisa que usava essa roupa era na igreja. Chinelo que ganhava, um quichute, aquele fedorento, conga, que tinha um chulé violento. É a primeira coisa que ia para a igreja. Hoje não. Hoje as pessoas compram roupa, vai para forró, vai para baile, vai para um monte de coisa. Deus, tchau. Né? Tem uma bebidinha, tem uma cachaça, tem um cigarrinho, é lá que vai. E aí, você quer que o país melhore de que jeito? Você quer que a sociedade melhore de que jeito? Você quer que a família melhore de que jeito? Não tem jeito. Não sou hipócrita, não estou falando mal de ninguém, não. Cada um cuida de sua vida, cada um ganha o seu dinheiro, cada um faz o que quiser da sua vida. Só que eu estou falando para você essa questão, tá? Então, nós precisamos, irmão, para encerrar aqui, porque não quero tomar muito tempo. As crianças, se você pensa que as crianças não têm um potencial, as crianças têm um potencial imenso. Quando nós estávamos com umas 10, 12, 15 crianças na igreja, tinha criança que sabia mais Bíblia que muito adulto na igreja, sabia? E eu tenho um sobrinho lá que sabe, agora não sei, mas ele ainda, né? Lourenço, filho da Maria Antônia. Posso falar aqui porque ele sabe tudo de Bíblia. Mais que muitas pessoas que estão crentes na igreja, está 10 anos na igreja. Por quê? Porque quando a Márcia dava aula para eles, eles ficavam lá atentos. Não estava dando aula para eles ficarem na Batista, não. Estava dando aula para ensinar as coisas de Deus. Para eles ser cidadão do reino. Pastor Jairo, quem vos fala é o reverendo Donizete, estou aqui em Nova Lima. Vou buscar o senhor de helicóptero amanhã, vou mandar o Zema buscar o senhor para nós tomar um café aqui, tá bom? Firme? Um abraço, meu querido. Deus abençoe. Vou brincar com o pastor Jairo. Pastor, é gostoso falar de Deus assim, principalmente assim, com alegria, porque é uma alegria, né? Então, uma criança tem toda uma vida para dar para Jesus. A Jesus. Cada criança é alguém que Cristo morreu por ela. As pessoas convertidas, quando crianças, são semelhantes àquelas que de tempo integral. Eu comecei na igreja presbiteriana do Brasil com a família lá, Teixeira, Dona Glória Teixeira, já, né? Silvio lá, aquela turma. Eu tinha uns 8 anos de idade. Eu ia com as crianças da Marlene, que era a maior belezura da igreja. Infelizmente, agora estão um pouco afastados, mas eu creio que Deus trabalha no coração deles. Estou falando isso com muita alegria no coração. E eu comecei a ir na igreja, né? Assistir lá os louvores das crianças, participar. Hoje, estou servindo a Deus. Não é porque eu fiz faculdade de teologia, sou bacharel em teologia, não estou falando nada disso, não. Estou falando porque eu sirvo a Deus, sou um servo comum. Quando eu mando mensagem, pode ver na mensagem, sempre escrevo, servo comum. Sandra de Mello, abraço aí para Gabi. Carol, as crianças. O marido dela. Felipe, para todos aí, viu? Deus abençoe vocês aí. Esposo, e Deus abençoe ele lá no trabalho, na Câmara também. Em nome de Jesus. Então, tem muitas pessoas que eles impedem as crianças de ir a Jesus. Mas Jesus ama as crianças. Se você tem uma criança, se você tem uma neta, leva para a igreja.
pelo amor de Jesus Cristo. Comece a colocar no coraçãozinho dela Jesus. Amanhã ela vai estudar, vai crescer, vai para a faculdade, ela vai ver droga, vai ver um monte de porcaria, mas se ela estiver com Jesus no coração, ela não vai se enturmar com isso. Ela vai caminhar, vai te dar alegria para você mãe, você pai, para você avô e avó. Então, sempre haverá esperança para toda criança. É o versículo 14 e 15. Aí, Jesus falou: deixe que as crianças venham a mim e não proíbam que elas façam isso, pois o reino do céu é das pessoas que são como essas crianças. Então Jesus pôs as mãos sobre elas e foi embora. Está entendendo? Eu espero que sim, né? Jesus, o Filho de Deus Altíssimo, ele valorizou as crianças altamente. Jesus, Filho de Deus Altíssimo, falou para os seus discípulos que andavam com ele, que eles achavam que era o bambambam ali porque eles eram grandes: olha, não proíbam as crianças de vir a mim. Ninguém deveria proibir as crianças de vir a Jesus. E hoje também, não proíba as crianças de ir até Jesus. Essas crianças Jesus falou, não é palavra minha, é palavra dele. Essas crianças é do reino dos céus. Pode ser, sim, que eles podem, sim, desviar porque o mundo é tenebroso. Pode. Pode ser uma pessoa, hoje uma pessoa ruim, mas amanhã a pessoa pode mudar. E a pessoa pode ser boa, pode mudar também. Mas não proíbam as crianças de chegar a Jesus. Um abraço aí para a Rose que está assistindo. Não sei qual Rose que é, Rose Ribeiro. Eu acredito que seja a Rose lá do filho do André. Não sei, pode ser, né? Se for, depois você me fala. Então, todos nós devíamos ir a Jesus. Mas como? Com humildade. Cada criança deve lembrar-nos da simplicidade do Evangelho. Jesus impôs as mãos sobre as crianças, orou por elas e a despediu assim. Tá? Então eu quero encerrar dizendo o seguinte: se você quiser vir a Jesus, seja simples. O que é simples? O que é ser humilde? A gente pensa que ser simples e humilde é andar rasgado, sujo. Não é isso não. É ser simples de coração. É falar assim: olha, eu sou pecador. Eu não mereço nada, mas Jesus morreu por mim na cruz. E se eu for a Jesus, e se eu confessar os meus pecados, e se eu arrepender de fato e de verdade, e chegar-se a Jesus, Ele vai me perdoar do meu pecado, e eu vou ter o meu nome escrito no livro da vida. Que bacana, né? Você fala assim: mas para que isso? Esse mundo é tão bom, tem tanta coisa boa. Tem, claro que tem. Tem até chegar no cemitério, porque do cemitério para frente é 2 caminhos que existem: inferno ou céu. Morreu com Jesus, céu. Morreu sem Jesus, inferno. Tá? Por isso que o inferno tem... o inferno, ele ainda será jogado num lago de fogo. Porque quando Jesus voltar novamente, ele vai voltar, e ele está voltando. Só no seu dia, nem vou falar porque a Bíblia não fala, também não posso falar. As pessoas que estiverem sem Jesus, vai gemer. Vai gemer. As pessoas que falsas também, que falam que é de Jesus, falam de Deus, mas não ama a Deus e vive uma vida toda irregular, vai gemer. Porque vai ser fácil não. Depois, uma hora, eu vou fazer um estudo aqui sobre a vinda de Jesus e sobre o Apocalipse. Vou falar aqui. Vou fazer um resumo. Tá? Mas, se você não tem uma Bíblia, leia uma Bíblia. Se você está aí com alguns problemas, busque uma igreja séria, um pastor sério, né, onde fala de Deus, e vai ali ouvir a palavra do Senhor e procura a servir a Deus. E que o Espírito Santo de Deus esteja falando com você. Querendo Deus, quarta-feira, nós estaremos aqui de novo, falando dele, de Jesus Cristo. Amém? Está orando? Agora a amada esposa vai orar aqui, a Márcia, missionária Márcia. Fica daqui para orar aqui. Em nome de Jesus. E encerraremos aqui
a nossa live. Ok? Pode orar. Querido Deus, soberano Pai, em nome de Jesus nós te damos graças, Senhor, por essa oportunidade de poder, Senhor, lembrado das promessas que o Senhor fez para nós como família e de uma forma especial, Senhor, essa palavra direcionada às crianças, Pai. Ó Deus, eu peço de uma forma especial, que o Senhor venha de encontro, Senhor, com os lares de hoje, ó Pai, que necessita tanto do cuidado do Senhor, ó Pai. Sobre as crianças, Pai, que têm medo, dificuldade, enfrentam as barreiras. E nós vivemos tempo que os pais hoje estão muito ansiosos, preocupados em dar, Senhor. Dar o melhor que eles possam comprar, Senhor. Mas que eles venham entender que eles são melhores para a vida das crianças, Pai. Pai, abençoa os pais, dê discernimento, sabedoria e graça, Pai, para que eles venham conduzir, Pai, essas crianças nos teus caminhos, Pai, que é reto, perfeito e agradável, Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço, Senhor, Pai, pela vida também dos nossos sobrinhos que chegaram, a filhinha da Fernanda, o filhinho do Júnior, Pai. Graças te damos por esse presente. E nós também temos esse compromisso com o Senhor, Pai, de ensinar como família, Pai. Ser exemplos, ter exemplo em tudo, Pai. Porque as crianças se espelham nos adultos. E nós, como adultos, vemos, Senhor, o espelho que reflete a glória do Senhor, Deus. Em nome de Jesus, Pai. Eu louvo o Senhor, Pai. Te agradeço pela oportunidade, Pai, de estar cultuando o Senhor neste momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Então estamos encerrando essa live de hoje. Quarta-feira, você querendo, pode estar aí ouvindo a palavra do Senhor, né? Eu só quero deixar aqui uma reflexão, uma oração, na verdade. E estaremos encerrando então essa palavra do Senhor, né? Que Deus é tão bom que tem nos ajudado muito, inclusive, né? Um abraço também para a Mônica Oliveira, Lambari, a Mônica lá que cuida dos pets, né? Deus te abençoe, Mônica, você, sua casa. E obrigado, você tem sempre ouvido a live aí, sempre ouvido a palavra do Senhor. Espero que as palavras tenham te ajudado e que o Espírito Santo esteja te abençoando, tá bom? Então tá bom. E agora, que a glória seja dada a Deus, o qual, por meio do seu poder, que age em nós, pode fazer muito mais do que nós pedimos, ou até pensamos. Glória a Deus, por meio da igreja, por meio de Cristo Jesus, por todos os tempos e para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família. O céu não está em crise, eu creio em milagres, Jesus está voltando. Um abraço, até mais.